Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 13 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Exultai, ó céus, e alegra-te, tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Mas pode a mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta-te os olhos ao redor e olha, todos esses que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos esses te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva, porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída te verás agora apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, podeis se assentar. E é só até aqui a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra a qual o profeta Isaías escreve. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra que eu quero trazer como título: pode a mãe esquecer do filho que criou, que amamentou e carregou no seu ventre? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus ele faz essa pergunta: pode a mãe se esquecer do filho que criou, que amamentou? E nós sabemos que muitas e muitas mães acabam por esquecer dos seus filhos. Muitas e muitas mães até carregam no seu ventre, mas não chega nem ao amamentar. Às vezes abandonando na beira de um rio. E nós sabemos que quando Deus ele fala acerca do laço materno, é porque o laço materno é o laço mais forte que nós conhecemos, humanamente falando. A palavra de Deus vai trazer um entendimento que a mãe, ela pode até esquecer deste filho, mas Deus, todavia, ele não se esquece dos seus. E para continuar esta palavra, nós precisamos meditar um pouco acerca de quem foi o profeta Isaías. Nós sabemos que o profeta Isaías é nascido no século 8 a.C. É um homem que profetizou acerca do nascimento de Jesus, da morte e ressurreição de Cristo. Profetizou acerca da segunda vinda de Jesus. E ele é tido como profeta messiânico. Isaías, ele foi casado com uma profetisa. E ele se refere a ela em seu livro. Louvado seja o nome do Senhor, como uma profetisa. E você pode estar me perguntando acerca da mulher profetizar. A Bíblia diz que a mulher ora, profetiza e dá testemunho tendo a cabeça coberta. E eu quero deixar como referência 1 Coríntios 11:5, para a glória de Deus, para o estudo e meditação de vocês. A mulher ora, profetiza e dá testemunho tendo a cabeça coberta. No entanto, nós precisamos saber que orar é uma coisa, dar testemunho é outra coisa, profetizar é outra coisa, pregar, ensinar e ministrar são coisas diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para nós não ficar presos, vamos para a palavra que foi lida nesta noite. A palavra diz: exultai, ó céus,
Alegrai tu, ó terra, e vós, monte, estalai de júbilo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor consola o seu povo. Esta palavra é uma profecia acerca do consolo de Deus para Israel, mas é também uma profecia acerca do consolo de Deus para a minha e para a tua vida, porque por meio do sacrifício de Cristo, por meio da morte de Cristo, os gentios também se tornam agora povo de Deus, quando aceita Jesus como seu Salvador, como coloca Jesus como o Filho de Deus e crê no nascimento, morte e ressurreição de Cristo, como Filho de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia diz que o Senhor consola o seu povo. Quando a Bíblia diz que Deus consola o seu povo, Deus consola aqueles que são dele. Muitas e muitas vezes o Senhor ele faz chover sobre justos e injustos, mas o seu consolo, a sua proteção é para aqueles que são seu, para aqueles que são separados, porque a Bíblia diz que são muitos chamados e poucos são os escolhidos. Nós estamos aqui convidando muitos ao arrependimento, convidamos muito a ter uma vida de comunhão com Deus, a ter uma vida de renúncia e se alegrar na presença de Deus, mas nem todos aceitam esse convite, porque na verdade nem todos são escolhidos. Mas nós precisamos cumprir com a nossa parte e continuar ministrando, continuar lançando a nossa semente, pois não sabemos qual vai dar fruto, se é esse ou se é aquele, mas Deus ele se revelará aos seus escolhidos, lhe abrirá os olhos, lhe abrirá os ouvidos, para que possam ouvir e entender a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que ama a Cristo guarda a palavra de Deus em seu coração para não pecar contra ele. E quando nós guardamos a palavra de Deus em nossos corações, a palavra de Deus diz, Jesus diz, nós viemos e faremos nele morada. Jesus ele quer fazer morada na minha e na tua vida. Jesus no Antigo Testamento, nós vamos entender que o Espírito Santo ele vinha, usava as pessoas por um curto período de tempo, louvado seja Deus, e voltava para os céus, mas hoje ele continua conosco no nosso dia a dia, nos ajudando, fazendo morada permanente na minha vida, fazendo morada permanente na tua vida, quando nós amamos a palavra de Deus, quando nós procuramos guardar a palavra de Deus em nossos corações e abrimos a porta da nossa vida para que Jesus se faça morada. A Bíblia diz que dos aflitos o Senhor se compadecerá, como foi lido nesta oportunidade. Dos aflitos o Senhor se compadecerá. E pela revelação desta palavra, eu quero te perguntar, por talvez você esteja aflito com alguma coisa que está acontecendo na tua vida, alguma coisa que você perdeu o controle. Louvado seja o nome do Senhor, e se encontra em um estado de desespero e já não sabe mais o que fazer. Mas a palavra de Deus para a tua vida nesta noite é: pode a mãe se esquecer do filho que criou, que amamentou, todavia não me esquecerei de ti. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não esquece de você. O Senhor, louvado seja o nome do Senhor, tem sido o teu guarda, tem sido a tua proteção, a tua fortaleza, e tem te dado livramento. Louvado seja o nome do Senhor, que você nem sequer imagina, mas louvado seja o nome do Senhor, já está decretado por Deus, porque Ele é Deus da tua vida, porque você é para Ele um vaso escolhido. E quando nós falamos de aflição, a aflição é um sentimento de dor física ou moral, uma ânsia, uma agonia, uma angústia. E muitas vezes nós nos encontramos assim quando passamos por sofrimentos intensos, que gera preocupação por algo que nós não podemos enfrentar e que está vindo sobre as nossas vidas.
é quando a coisa foge do nosso controle, é quando a coisa foge do nosso domínio, que a aflição ela bate na nossa porta, porque enquanto há uma saída, nós guerreamos. Enquanto há uma esperança, nós guerreamos, mas quando se esgota as esperanças humanas, quando se esgota os recursos da medicina, quando se esgota o recurso da justiça, aí entra o Deus Todo-Poderoso, aquele que muda até decreto de morte, aquele que, louvado seja o nome do Senhor, muda a sentença, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Para honrar a minha e a tua vida, para livrar a minha e a tua vida e nos dar uma oportunidade de salvação diante da sua presença, louvado seja o nome do Senhor. A aflição, ela vem sobre nós quando nós se encontramos em um estado de desespero, em um estado que nós perdemos o controle da situação e quando algo muito ruim cai sobre nós. E quando nós estamos aflitos, lugar nenhum dá segurança para as nossas vidas. Palavras nenhuma trazem contentamento quando nós estamos em aflição. As velhas músicas, os velhos costumes diários já não preenche mais o vazio em nosso coração. Muitas e muitas vezes os bons amigos, os abraços já não mais afagam, já não mais acalentam a nossa vida, e o que resta é só dor e desespero, o que resta é só a aflição, é só você e Deus. E nessa hora nós chegamos à conclusão, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos desamparou. Há momento que nós pensamos que o próprio Deus nos desamparou, devido à aflição, devido à preocupação, o problema que estamos afrontando. E muitas vezes nós pensamos que o Senhor não cuida mais de nossas vidas. Quando fala que o Senhor nos desamparou, é como se Deus não cuidasse mais do nosso dia a dia. É como se Deus não fosse mais o nosso provedor, como Deus não fosse o nosso braço forte, a nossa fortaleza, a nossa proteção. E aí nós se sentimos desamparados. E muitas vezes se sentimos desamparados até pelo próprio Deus. A impressão que dá é que Deus se esqueceu de ti. Muitas vezes nós imaginamos: Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor tem visto a minha dor? Será que o Senhor tem visto a minha aflição? O que o Senhor poderia fazer para me defender, para me livrar dessa situação a qual eu perdi o controle, a qual não enxergo mais o caminho, não enxergo mais a saída? Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus, Ele é a saída para o teu problema, Ele é a solução para o teu problema. Quando nós exercemos a nossa fé em Deus, a nossa fé, ela tem poder de transportar montes, a nossa fé, ela tem poder de trazer à existência aquilo que não existe, a nossa fé, ela tem poder de transformar água em vinho, ela tem poder até para trazer o morto após 4 dias da sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos exercer a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, ainda que pareça que Deus te virou as costas, ainda que pareça que Deus não se compadece de você. O problema é que muitas vezes você fala com Deus e Deus está no silêncio. No momento da angústia, no momento da aflição, muitas vezes nós falamos com Deus e o silêncio é a resposta do Senhor para a minha e para a tua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o silêncio de Deus também é resposta. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio nosso Deus está operando grandes sinais, grandes prodígios e maravilhas.
e o maior sinal que Ele está trabalhando é a tua salvação. Muitas e muitas vezes, para que eu e você venha ter um encontro com Deus, nós precisamos passar pela aflição. Muitas e muitas vezes, para eu ter um encontro com Deus, para você ter um encontro com Deus, nós precisamos passar pelo lugar estreito, passar pelo vale da sombra da morte. Às vezes precisamos ser injustiçados. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado na minha e na tua vida. Deus, Ele jamais esquece os seus. Ainda que Ele esteja em silêncio, Ele está trabalhando. Ainda que Ele esteja em silêncio, Ele está, louvado seja o nome do Senhor, em tua volta. Muitas e muitas vezes você grita, você chora, mas parece, louvado seja o nome do Senhor, que o próprio Deus está contra você. Há momento que a aflição é tão grande que nós pensamos que as mãos do Todo-Poderoso estão estendidas contra nós. Às vezes pensamos que Deus está lutando contra as nossas vidas para nos abater, por causa da provação, por causa da dificuldade, por causa da aflição, por causa do silêncio, por causa da ausência de resposta de Deus. Nós achamos que Ele nos virou as costas, ou que até mesmo as suas potentes mãos estão estendidas contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. Na hora do desespero, às vezes, louvado seja o nome do Senhor, Deus continua em silêncio. Quando nós falamos de desespero, nós lembramos mais uma vez do caso de Jó. Jó havia perdido seus bens, havia perdido seus filhos, Jó havia perdido o respeito da sua esposa, Jó havia perdido o respeito dos seus funcionários. Eles chamavam e eles não mais o atendiam. Jó estava no monturo, se coçando com um caco de telha, vivendo indignamente. Até mesmo as crianças zombavam. Ah, que aflição! Louvado seja o nome do Senhor. E os seus amigos vão para consolar. Mas quando chega diante daquela situação, quando chega diante daquele fato, ele sabe que não existe uma palavra no vocabulário capaz de acalmar o coração, acalmar a aflição daquele homem. Tamanha era a sua provação. Não havia música que eles pudessem cantar, não havia poesia, não havia elogios, não havia palavra, não havia abraço. O que houve foi 7 dias de silêncio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele silêncio dos seus amigos, Deus estava trabalhando. Após 7 dias, Jó, ele quebra o silêncio. Após Jó quebrar aquele silêncio, louvado seja o nome do Senhor, Jó, ele deseja ter nascido morto. Há momentos na nossa vida que a vergonha é tão grande, a aflição é tão grande, o desespero é tão grande. Se esforçamos para sermos honrados, para honrar o nosso nome, e o que sobrevém sobre nós é a humilhação, o que sobrevém sobre nós é a provação. E às vezes, louvado seja o nome do Senhor, nós nesse momento de aflição desejaríamos ter nascido morto. Às vezes há momentos em nossa vida que nós pensamos talvez fosse melhor ter nascido morto. Assim como Jó desejou ter nascido morto. Louvado seja o nome do Senhor. No momento da dor, no momento da aflição, muitas e muitas vezes, alguns mais atrevidos pedem até a morte, mas ela não vem. Às vezes seria melhor ter morrido. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele
amaldiçoa o dia do seu nascimento. Tamanha era a sua aflição, tamanha era a sua dor. Eu não sei o que você está passando, eu não conheço o teu coração, mas o Espírito Santo de Deus, Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sonda os teus passos. E Ele tem visto a tua dor, tem visto a tua aflição. Leia, por meio da revelação desta palavra, eu quero te dizer: acalma o teu coração, acalma o teu coração, acalma o teu coração, deposita em Deus a tua confiança. Sabe por quê? Porque Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele trabalha em nosso favor, Ele trabalha para honrar as nossas vidas, Ele trabalha para nos defender das astutas ciladas do inimigo. Leirei. Assim como Deus se levantou para resolver a causa de Jó, Ele vai se levantar para resolver a tua causa. Ele vai estar contigo. Louvado seja o nome do Senhor, e vai se revelar para você de uma maneira diferente. Leia-se. Seus ouvidos não estão tampados, suas mãos não estão cerradas, o coração do Senhor não está endurecido. Leia-se. Às vezes nós pensamos que Deus está irado conosco. Às vezes pensamos: Deus, o Senhor está irado conosco, está irado comigo, porque me sobreveio este mal. Acalma o teu coração, deposita em Deus a tua confiança, deposita em Deus a tua confiança, a tua esperança. Sabe por quê? Espera com paciência no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor, louvado seja o nome do Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você pensou: é o fim da minha trajetória, é o fim da minha caminhada. Deixa eu te dizer uma coisa: não é o fim da tua história, não é o fim da tua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Tira esse ponto final, coloca uma reticência aí, coloca um etc aí. Sabe por quê? Porque o mais importante da caminhada não é o começo, o mais importante da caminhada não é o meio, o mais importante da caminhada é o fim. E Deus prepara um final glorioso nessa tua história. Deus prepara um final glorioso para a tua vida. E falando de aflição, nós não podemos esquecer a aflição de Jesus do Getsemane. Jesus, ele passou por uma aflição tão grande ali, na qual ele ora para que Deus afastasse dele aquele cálice. Jesus, ele veio para morrer pela minha e pela tua vida, para nos dar a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de salvação. Mas quando começa a chegar próximo à sua morte, ele começa a bater o desespero, ele sobe para o Getsemane para orar. E ali, orando por 3 vezes, ele se levanta e vai pedir aos seus discípulos para que orem, ajude ele em oração, porque o espírito estava pronto, mas a carne estava fraca. A palavra de Deus em Lucas 22 vai trazer o entendimento que Jesus, orando ali, louvado seja o nome do Senhor, chega um momento que ele começa a suar gotas de sangue. Em Marcos vai dizer que ele soa grandes gotas de sangue que caem sobre o chão. Tamanha era a sua dor, a sua aflição na alma, porque ele sabia cada chicotada que ele ia tomar pela minha vida. Ele sabia que seria cuspido, que seria humilhado, que seria prego em um madeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas havia um propósito maior para que eu e você estivéssemos aqui, para que eu e você tivéssemos direito à salvação. E ele ora.
na sua aflição, para que, se possível, Deus afastasse dele aquele cálice, mas, no entanto, fosse feita a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim e para a tua vida. A palavra de Deus em Lucas, ele destaca que Deus manda um anjo para consolar. Deixa eu te dizer uma coisa: há momentos da nossa vida que nós pedimos: Deus, manda um anjo para me consolar, manda um anjo para falar comigo. Eu mesmo já orei dessa forma, e a coisa foi apertando de tal forma que chegou a hora, eu falei: Deus, não quero mais anjo, anjo não resolve mais. Eu precisava ouvir a tua própria voz. Há momento que anjos não resolvem mais. O anjo veio para consolar Jesus, mas não resolvia mais. Podia amenizar a dor, podia, mas não era a solução. Porque a vontade de Deus era resgatar de volta a sua criação. A vontade de Deus era me dar uma oportunidade de salvação. A vontade de Deus era te dar uma oportunidade de salvação, e para isso ele precisava sacrificar o seu filho. Para isso Jesus precisava ser morto na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos direito de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: essa tua dor tem um propósito. Essa tua aflição tem um propósito. O teu testemunho vai ganhar vidas para Jesus. E sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor, porque quando o alimento do anjo não é cura para o profeta Elias, e ele vai para uma caverna, o próprio Deus, ele vem ali e fala com o seu profeta. Ele pensava que era o fim do seu ministério, era o fim da sua carreira, era o fim da sua história. Mas Deus ainda tinha um projeto para ser concluído por meio da vida do profeta Elias. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus ainda tem grandes coisas para fazer na tua vida e por meio da tua vida. Você pode pensar que é tarde, pode pensar, aleluia, que é inútil, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas coisas boas que não viveu no passado ainda irá viver no futuro. Não é o fim da tua caminhada, não é o fim da tua trajetória. Louvado seja o nome do Senhor. É só um ponto, mas a história continua, e o nome do Senhor será glorificado na tua história e na tua vida. Há momento que anjos não servem mais, a dor é grande. Palavras de homens não servem mais. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele tinha que ir até a cruz. Lá na cruz ele brada: Pai, por que me abandonastes? Por que me desamparaste? Jesus sendo crucificado ali na cruz, ele diz: Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Para trazer para mim e para a tua vida o entendimento acerca do propósito. Havia um propósito ali. Deus abandonou Jesus, Deus virou as costas para Jesus. Sabe por quê? Porque tinha um propósito maior. Deus me queria adorando, Deus te queria adorando. Deus me queria pregando, ministrando uma palavra. Deus te quer servindo a Ele, glorificando, bendizendo o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E o maior gesto de amor foi colocado ali na cruz, nos dando o direito de salvação, nos dando o direito de ter uma vida de comunhão com Deus, dando o direito do mais vil pecador, do mais miserável pecador, dobrar os seus joelhos e falar com Deus face a face em nome de Jesus, ser ouvido por Ele e ter direito à salvação, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas por meio de Jesus, por meio desse propósito, Deus traz de volta a sua criação. Deus nos leva de volta para casa e nos dá uma oportunidade de caminhar com Ele, de viver com Ele. Nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, entender
que pode uma mãe se esquecer do filho que amamentou, que criou. Eu não estou falando da mãe que abandona um filho, da mãe que não cria, não. Deus está dizendo aqui, pode a mãe que criou o filho, que amamentou, se esquecer dele, todavia não me esquecerei de ti. Deus, Ele não se esquece de você por nenhum momento. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os teus instantes de vida estão computados diante de Deus. A tua semeadura de justiça na terra não foi em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem honra para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Passa por esse processo adorando, passa por esse processo glorificando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o final será glorioso, o final será de salvação, que é o maior propósito para a minha vida, é o maior propósito para a tua vida. O maior propósito é a salvação. Então Deus, Ele abandonou Jesus, Ele virou as costas. A resposta é salvação, a resposta é amor. Deus, Ele nos ama e Ele queria nos levar de volta para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Era necessário que esse sacrifício fosse feito. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando ao início desta palavra, eu quero dizer: exultai, ó céu, alegra-te, ó terra, louvado seja o nome do Senhor. E vós, monte, louvado seja o nome do Senhor, saltai de júbilo, de alegria, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor consola os aflitos nesta noite por esta palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, a tua vitória é vitória no céu. Deixa eu te dizer uma coisa, a tua vitória é vitória para a terra. Deixa eu te dizer uma coisa, até os montes se alegrarão do livramento que o Senhor vai te dar. Eu já disse em outras oportunidades, e cabe muito bem aqui: quanto maior o levante, maior o testemunho. Quanto maior a aprovação, maior o escape. O nosso Deus, Ele é fiel para fazer na minha e na tua vida além daquilo que pedimos ou pensamos. Não se preocupe. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, aleluia, Ele não se esquece de ti. O nosso Deus, Ele não te desamparará. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele te conforta por esta palavra, dizendo que tem visto os teus gemidos, tem sentido a tua dor, a tua aflição. Louvado seja o nome do Senhor. E o propósito de tudo isso é salvação. O propósito de tudo isso é ter um encontro contigo, é ter um particular contigo, é ter uma vida de comunhão contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o fim da caminhada. Se alegra no Senhor, exalta o Senhor. Sabe por quê? Porque os teus inimigos sairão para bem longe de ti. Os teus inimigos sairão para bem longe de ti, e a terra que antes era abandonada e vazia, agora está povoada pelos teus filhos, pelo teu povo, e tem se tornado estreita. Israel teve que viver preso no cativeiro babilônico, distante da sua terra, distante da sua casa. A sua casa, a sua terra ficou assolada, ficou abandonada, sem moradores. Mas Deus trouxe aquele povo de volta. E hoje Israel está aí. Louvado seja o nome do Senhor, debaixo das potentes mãos do Senhor, sobre a proteção da potente mão do Senhor. Às vezes é necessário que haja algumas mudanças na nossa vida. Às vezes Deus precisa nos tirar de algum lugar, levar para outro lugar, para tratar com as nossas vidas, para nos dar discernimento, para ter um encontro conosco. A palavra de Deus vai dizer que pelo
de estudo, a gente vai entender que o povo de Israel ele não podia adorar em terras estrangeiras. Diria que ou adoraria no monte ou em Jerusalém. Israel não podia adorar em terras estrangeiras. Mas a palavra de Deus vai dizer que, com grande pranto, os sacerdotes em terras estrangeiras resolvem pegar os instrumentos, resolvem adorar o nome do Senhor, resolvem desobedecer a palavra de Deus e adorar a Deus, mesmo em terras estrangeiras. E Deus derrama a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus manda aquele povo de volta para a sua terra, para que o seu nome seja glorificado. E aquele povo que saiu dali aprisionado, chicoteado, de cabeça baixa, agora volta glorificando, volta adorando, volta bendizendo, engrandecendo o nome santo do Senhor. E as pessoas que antes via aquela terra assolada, via aquele lugar abandonado, tem que reconhecer que grandes coisas fez o Senhor pelo seu povo. Só o Senhor poderia restituir aquela terra prometida que Israel havia perdido por causa da desobediência. Deixa eu te dizer uma coisa: haverá restituição na tua vida de tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que o inimigo tirou de você. Deus te dará de volta, porque Ele é Deus da tua vida. Não olhe para o que o inimigo levou. Adore o Senhor em terras estrangeiras. Glorifique o Senhor em terras estrangeiras, onde você estiver. E grandes coisas o Senhor fará para a tua vida e pela tua vida. Israel volta para aquela terra abandonada, desabitada. E por meio da revelação desta palavra, eu quero te dizer que assim como Israel voltou para aquela terra que estava abandonada, louvado seja o nome do Senhor, Deus permitirá que você volte para a tua terra, para a tua casa, honrado, de cabeça erguida, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Com salvação. Grandes coisas fará o Senhor pela tua vida, grandes livramentos dará o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: Ele é doutor dos doutores, é médico dos médicos, é juiz dos juízes. A última ordenança vem dele, a última palavra é dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que nós venhamos estar cativos, assim como Israel esteve cativo ali no cativeiro babilônico, lá no cativeiro nós devemos adorar, lá no cativeiro nós devemos glorificar, devemos entender, aleluia, que o mais importante é estar com Deus. Não importa o lugar que nós estejamos, se nós estiver com Deus na nossa vida, Ele preencherá o vazio. Louvado seja o nome do Senhor, continuará nos guardando, nos livrando, nos protegendo, para que o seu nome seja glorificado na minha e na tua vida. Ele é o Deus das causas impossíveis. Quando não tem mais jeito, Ele é o jeito. Quando não tem mais saída, Ele é a saída. Ele é o Deus que abre porta onde não tem porta. Sabe o que é isso? Abre porta onde não tem porta. Parece que não tem jeito, não tem saída, está trancado. Todas as portas se fecharam, Ele vai lá, abre porta. Louvado seja o nome do Senhor. O meu Deus, o Deus que eu sigo, o Deus que adoro, é o Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar, mas fechou quando os inimigos tentaram acompanhar. O Deus que eu sigo é o Deus que fez o rio Jordão parar de correr, para que o seu povo passasse a seco. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que eu sigo é o Deus que chegou na vida de Lázaro após 4 dias, ordenou para ele: Lázaro, vem para fora, e ele saiu daquela sepultura com vida.
Parece que está difícil, está impossível. Ele aceita. Jesus é a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer fazer morada no teu coração, quer fazer morada na tua vida, quer ter um novo tempo contigo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Assim eu encerro esta palavra para não ficar muito longa. E vamos orar por causas impossíveis. Vamos ficar de pé, vamos orar por causas impossíveis, vamos orar por causas da justiça, vamos orar por aqueles que estão desenganados da medicina. Louvado seja o nome do Senhor, por aqueles que já estão condenados na justiça, porque o nosso Deus, Ele muda o veredito e faz conforme a sua vontade, porque Ele é Deus. Aqueles que acham que não tem mais saída, não tem mais salvação, Deus é a salvação para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós oramos nesta oportunidade, Senhor, pelas causas impossíveis. Senhor, é possível para mim ir até ali e beber um copo d'água, é possível para mim ligar e pedir o alimento desta noite, mas há coisas que para mim não são possíveis. Há coisas que fogem do nosso controle e que tem trazido aflição sobre a vida do teu povo, que tem trazido aflição, Senhor, sobre a vida do teu povo. E o Senhor, conforme a tua palavra nesta noite, consola os aflitos. Nós entregamos diante do teu altar, diante da tua presença, Senhor, as causas na justiça. O Senhor é o Deus que muda, Senhor, o decreto, até mesmo o decreto assinado, até mesmo o decreto que já está carimbado, que já está sentenciado. O Senhor é o Deus que pode reverter o quadro da história. O Senhor é o Deus que pode mudar o decreto. O Senhor é o Deus que pode fazer aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem. E nós vivemos contigo para viver e ver o sobrenatural, Pai. Oramos, Senhor, por aqueles que estão desenganados da medicina, aquele que o médico deu veredito e disse não tem mais jeito, não tem mais saída, leva para casa para morrer. Nós decretamos vida, nós decretamos, Senhor, a virada na vida deste povo, Senhor. Senhor, não para envergonhar a justiça, não para envergonhar a medicina, mas para provar para a justiça que o Senhor é o juiz, para mostrar para a medicina que o Senhor é médico dos médicos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o Senhor ressuscita Lázaro após 4 dias, não implica dizer que o atestado de óbito dele era falso. Senhor, ressuscita por meio desta oração, Senhor, aqueles que forem alcançados. Permita que eles carreguem o seu atestado de óbitos em sua mão, se assim for da tua vontade, Pai. Continua guardando, continua livrando, continua protegendo, mudando o decreto, porque a última palavra vem do Senhor. A última palavra é tua, o último decreto é teu, e o Senhor ainda não deu a sentença, o Senhor ainda não bateu o martelo nesta causa. Louvado seja o nome do Senhor, mas o teu veredito será um veredito de vitória, em nome de Jesus. O teu veredito será um veredito de livramento, será um veredito de livramento, de proteção, para que o teu nome seja glorificado. Cura, santifica e livra para que o teu nome seja glorificado, Pai. Salva, Senhor, aqueles que acham que não tem mais jeito, não tem mais saída. Continua guardando e livrando, Pai. É isso que nós pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.